Bem, queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marcar a sua geração. Aqui hoje a gente tem gerações diferentes, né? Tem gerações que já se passaram, gerações presentes e gerações que ainda vão vir. E lá em Eclesiastes, abra lá comigo. Em Eclesiastes, fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. No primeiro capítulo. Né? Só lembrando um pouquinho da última vez que eu trouxe a palavra, eu falei sobre a questão forte, né, da paternidade, e a gente viu dois exemplos, não foi? A vida de Davi e a vida de Jó, que Jó, ele intercedia pelos seus filhos, né? Ele orava de madrugada, e a gente falou bastante também sobre Davi, que foi um homem que sofreu muitas influências pelo pecado que ele cometeu, né? Então a gente viu essas duas situações diferentes, e também já entrando nessa questão de marcar a sua geração. Aqui no versículo que nós vamos ler, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, diz assim. Vocês acharam que ia falar de vaidade, né? Não é vaidade. Esse versículo é conhecido, né? Vaidade. Mas não é. Tudo é vaidade. Não é esse versículo. O 4 diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O que isso quer dizer? Quer dizer que as gerações passam, mas a terra não passa. As gerações passam e fica aquilo que você construiu. E eu gostaria de me imaginar uma situação lá no meu velório, porque as pessoas conversam sobre a pessoa que está ali. O que será que as pessoas falariam a meu respeito? Nossa, ela é uma mulher de Deus, ela era temente a Deus, olha, eu vi o testemunho dela. Isso é marcar uma geração. Como é que eu marco minha geração? Deixando princípios para os meus filhos. Como é que eu marco uma geração? Sendo diferente da geração que nós estamos, uma geração que é distante de Deus. E eu fui buscar a questão da geração, né? O significado. Geração é um tempo, uma etapa, um período determinado da nossa existência. E o que Deus espera que eu faça para marcar a minha geração? Tudo é determinado por Deus, não é, queridos? O Senhor sabe a data do meu nascimento e sabe quando eu vou morrer, não é? Tudo está no controle. Todas as coisas estão no controle do Senhor. E Ele espera algo de mim. Nós lemos, tem um livro que diz assim: uma vida com propósito. Não é? Se dentre milhões de espermatozoides você já foi vencedor ali e fecundou, é porque você tem um propósito, não foi por acaso. Você não nasceu do macaco, como existe essa teoria de Darwin, né? Não foi do macaco que você nasceu. Você nasceu com propósito. E eu quero marcar a minha geração com algo bom. Eu quero sim. Eu não vou ver o que as pessoas vão falar, mas eu quero projetar isso nas pessoas. Ou será que as pessoas vão comentar: nossa, aquela lá, viu, olha, fez tanta coisa errada, já foi tarde. Não tem algumas pessoas que falam assim: já foi tarde. Fez muita coisa de ruim aqui. Não, queridos. Nós temos que deixar um legado. Temos que deixar, não uma herança física, não é? Alguns pensam: não, eu preciso trabalhar muito, eu preciso ser bem sucedido para que eu possa deixar uma boa herança financeira, posses, propriedades, carros para os meus filhos. Só que tudo isso, queridos, vai se acabar. E os princípios não se acabam. Então é sobre isso que a gente vai falar. E eu quero trazer alguns exemplos, são vários, mas eu vou citar alguns aqui, alguns homens e também algumas mulheres que marcaram sua geração com suas atitudes. Primeiro, Noé. Noé marcou a sua geração com a sua obediência. Naquela época,
nunca tinha chovido. E aí chega um cara e fala, vai chover. O povo era descrente. Ele não desistiu. Ele seguiu o plano que ele tinha. E isso, a obediência, marcou a geração dele e a geração de seus filhos. Porque se Deus quisesse, poderia ter salvado só Noé. Mas a salvação veio para ele e também para a família. Não é? E se ele tivesse falhado? Entendeu, querido? Se eu falhar, isso também, a gente viu isso na vida de Davi. Davi falhou. E isso trouxe consequências para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Então nós precisamos ter isso muito claro. Ele marcou a sua geração com a sua obediência e fidelidade a Deus. E aqui agora eu quero falar de 3 jovens que também é conhecido, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram 3 jovens tementes ao Senhor, que se separaram das coisas mundanas, mas um dia o rei Nabucodonosor fez uma estátua, colocou lá na praça principal e todos tinham que se curvar. Só que eles 3 fizeram a diferença na sua geração. Eles não se curvaram. E a gente conhece a história, eles foram jogados lá na fornalha. E o mais impressionante de tudo isso é que eles começaram a ver que não estava nada acontecendo ali, aumentaram o fogo e de repente viram que tinha mais de 3 pessoas. Imagina essa cena, você consegue visualizar essa cena? Mas nós colocamos 3 pessoas lá, tem 4, de repente aparece lá Jesus no meio da fornalha. E diz que nem o cabelo deles cheirava fumaça. Como você fica numa fornalha que é aquecida 3 vezes mais do que era normal e nem cheiro tinha de queimado. Eles marcaram essa geração. Eles ficaram conhecidos. Aqueles 3 lá, aqueles lá não se curvaram. Ficaram sabendo? Eles marcaram a geração. Daniel também marcou a geração. Quando decidiram tramar algo contra a vida de Daniel, falaram que aquele homem é muito justo, onde a gente vai pegar ele? Aí tentaram, deram um jeitinho, falaram, já sei, ele ora 3 vezes ao dia. Vamos falar com o rei. Falar para o rei fazer um decreto que aquele que orar, ele vai ter que ser jogado na cova dos leões. Daniel não deixou de orar. Ele fazia isso todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Ele continuou a orar. Ele foi jogado, sim, lá na cova. Mas os leões dormiram, não viram, e ele saiu ileso. São exemplos, queridos, de homens que tiveram posturas diante de Deus de ser diferente, de não se corromperem, porque se corromper é mais fácil, não é? A nossa carne, ela por isso que Jesus fala, né? Vigiai, porque o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Mas importa satisfazer não a nossa carne, mas ao nosso espírito. E é o espírito que move, que está dentro de nós. Então eles decidiram ser diferentes. E essa história toda, isso trouxe essa passagem, enfim, esse tema veio ao meu coração, porque a gente tem acompanhado essa questão aí, queridos, do Pokémon. Pessoas têm morrido, as pessoas estão doidas na rua. Eu falo, gente, mas que geração é essa? Né? Uma geração que vive alucinada por uma coisa que é interativa. Não é? Eu não quero ser conhecido na minha geração. Eu fiz parte da geração do Pokémon. Não, eu quero ser conhecido. Quero fazer parte de uma geração que buscou o Senhor, que viu milagres acontecer, que saiu afora para pregar o Evangelho, que foi no hospital e através da oração e da fé em Jesus, pessoas foram salvas, curadas. Esse é o desejo do meu coração. Isso tem que ser o desejo dos nossos corações. Marcar a nossa geração.
fazendo a diferença. Eu posso citar outras mulheres. A Esther foi uma mulher que marcou a sua geração, né? Uma mulher que se colocou diante de Deus, teve uma posição diante de Deus, intercedeu pelo seu povo. Tantos outros exemplos. E então a gente falou sobre alguns exemplos, e para a gente entender como é que eu posso marcar então, né? Então eu já entendi que Deus se agrada daqueles que têm um posicionamento diferente. Nós falamos daqueles que marcaram a geração, mas o que eu preciso entender para marcar a geração que eu aqui estou? Eu quero ler lá com você em Filipenses 2. Vamos abrir lá em Filipenses 2. Vou ler o 13 antes. Porque Deus é quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que eu preciso fazer para marcar a minha geração? Eu preciso ser diferente no meio de uma geração que é pervertida. Olha que diz assim, numa geração pervertida e corrupta. Isso parece que nem foi escrito hoje, né, queridos? Hã? O que a gente vive? Uma geração onde a corrupção reina. Onde as pessoas estão cada vez mais perversas no tratar com o ser humano. Mas ele diz, olha, resplandecei como luzeiros no mundo. Nós cantamos aqui como um farol que brilha. É isso que diz a palavra. Nós temos que ser como luz no meio da escuridão. É assim que nós marcamos uma geração, sendo a diferença. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma geração. Eu amo esse versículo, eu quero que você vá lá comigo. Lá em 1 Pedro. Você faz parte dessa geração. Está lá em 1 Pedro 2,9. O Senhor te elegeu. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te escolheu com propósito, diz aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Um dia eu e você andávamos nas trevas, mas o Senhor nos chamou para andarmos na luz. Jesus é a luz do mundo, e Ele diz isso na sua palavra: eu sou a luz do mundo. Então nós fazemos parte dessa geração. Lembre-se que o Senhor te elegeu como uma geração, uma raça eleita, sacerdócio real. Amém, queridos? Então, se o Senhor nos elegeu, quando você contrata alguém, quando você escolhe um exército, né, ele faz, como é que chama? Alistamento. Ele faz um alistamento e ele escolhe as pessoas que vão estar ali para guerrear. E sabe qual que é a nossa guerra? Está lá em Marcos 16. Nós temos um propósito. A geração que o Senhor escolheu, que você e eu fazemos parte, nós temos um propósito. Primeiro, que a gente já viu, de sermos a diferença no meio dessa geração. Depois, de levar a maravilhosa luz para aqueles que estão nas trevas. E agora, lá em Marcos 16, 15, o Senhor nos dá uma missão. Quando Ele nos alista, Ele diz: olha, vocês terão uma missão. E essa missão está descrita aqui no versículo 15. E disse-lhe
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha que mais. O Senhor diz: olha, alguns sinais estarão sobre vocês. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Cadê o povo eleito de Deus? Cadê a nação aqui, sacerdócio real? Ei, nós temos uma missão, queridos. No meio dessa geração corrupta, no meio dessa geração que está tão distante do Senhor, onde as pessoas estão buscando Pokémon em vez de buscar a presença de Deus. O Pokémon não vai acrescentar nada na vida das pessoas. Mas como é bom vir na casa de Deus e buscar a presença dEle. Como é bom saber que no meio a tantas dificuldades eu não estou sozinho. Isso é muito gratificante, queridos. E eu tenho enfrentado uma situação com o Davi. O Senhor está me tocando para compartilhar com vocês. O Davi, o ano passado, ele teve alguns indícios de depressão, né? E a gente oramos muito. E na época ele estava no colégio cristão. E a gente tinha um respaldo também. Então, quando ele chegava lá, antes dele ir para a aula, oravam com ele, e a gente foi fazendo esse processo até que passou esse sentimento que ele tinha, que vinha sobre o coração dele, ele não conseguia explicar. Depois das férias ele começou a voltar também a ter novamente estes sinais. E porque ele hoje não está num colégio junto com o irmão, antes ele estava num colégio onde os dois estavam juntos. E o trajeto é um trajeto longo. Nós moramos na Aclimação, ele estuda aqui no Tatuapé, então ele fica muito tempo na perua. Enfim, isso tudo tem mexido um pouquinho com ele, e eu tenho colocado diante de Deus. E na segunda-feira, quando eu cheguei em casa, meu pai falou: olha, ele chorou de novo, na escola. E aí eu liguei para a coordenadora para saber se estava acontecendo alguma coisa. E eu comecei a conversar com ele no caminho da igreja. Eu tinha duas opções, queridos. Ou eu não vinha para a igreja na segunda-feira, ou eu vinha para orar. E eu cheguei aqui, a gente chega, fala com um, fala com outro. E eu fui fazer o café, até o Maurício falou: pastora, faz lá o café, tá? Eu não sei fazer. Eu fui fazer o café e eu comecei a orar. Fazendo um café. Orar e apresentar a vida do Davi. E eu conversando com ele, ele fala assim: mãe, eu me sinto sozinho. Por isso que a gente vai chegar aqui. Eu me sinto sozinho. E eu falei para ele: filho, você está vendo o vento? Você consegue ver? Não, mas você sente, não é verdade? Eu sei que ele está lá, que eu sinto. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu disse para ele: assim é com Jesus. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir. Eu não posso estar com você 24 horas por dia, mas Deus pode. E aí a gente tem trabalhado isso com ele, tem falado isso com ele, e eu creio que ele já está curado em nome de Jesus. Mas eu preciso ensinar os meus filhos. Eu preciso ensiná-los que no meio da dificuldade, eles têm com quem contar. Mesmo que ele não entenda, mesmo que seja muito complexo para ele. E no dia seguinte, na terça-feira, ele me mandou uma mensagem de manhã e falou: mãe, eu não estou mais triste. Falei: glória a Deus, filho. Então, queridos, como é bom buscar a esse Deus que você sabe que te ouve, que está ali com você, que você não está sozinho nas dificuldades. E eu tenho tentado ensinar com a minha vida os meus filhos em relação a isso. Então,
Só para a gente entender. Para que eu possa marcar minha geração, além de eu entender o que é necessário, eu preciso também entender algumas coisas em mim. Eu preciso ser santo, né? Eu preciso buscar a santidade. Vamos abrir lá em 1 Pedro? A gente já foi lá em 1 Pedro 1,16. Deixa eu voltar aqui. 1 Pedro 15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornando-vos santo também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Querido, ser santo não é a figura que as pessoas têm de uma imagem. Não. Ser santo é se separar. Ser santo é ter uma conduta diferente. Ser santo é buscar a santidade, viver como Jesus viveu. Ele esteve aqui, participou de todas as tentações, mas ele não falhou. Se Jesus, como homem, ele veio como homem, amém, queridos? Não é? Não foi em espírito que Jesus veio. Jesus veio como homem. Então, ele sabe o que é sentir sono, fome, o que é ser negado, o que é ser traído. Todos os sentimentos que hoje nós temos, Jesus participou, porque ele veio como homem. Então, se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Aqui diz, ser de santos em todo o vosso procedimento. Né? O jeito de nós falarmos, o jeito de nós olharmos as coisas, né? Nos desviar. Se eu sei que lá na banca tem uma revista que é impura, eu não vou ficar lá na banca olhando, não é? Para as mulheres também, é a mesma coisa. Tem umas irmãs, para mim, graças a Deus não, mas eu conheço muitas amigas que ficam mandando foto de homens no WhatsApp. Aí você tem que ter uma postura, falar, irmã, querida, não manda isso para mim. Estou dando exemplo feminino, imagina o masculino. Se as mulheres hoje fazem isso, imagine os homens. Então, ser santo é buscar uma santidade no seu procedimento. Porque se eu quero marcar a minha geração, eu tenho que marcar sendo diferente. Como é que eu vou marcar uma geração sendo igual? Então, estou sendo conivente, então não estou sendo diferente. Então, são algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro ser santo, depois fazer a vontade de Deus e permanecer nela. Lá em 1 João 2,17 diz assim, eu vou ler para a gente não ganhar tempo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aqui diz que a vontade da carne, a concupiscência, ela passa. Mas aquele que permanece, aquele que faz a vontade de Deus, ele permanecerá para sempre. Irmão Luiz, tem água aqui, né? Ia pedir. Que bênção. Deixa eu beber um pouquinho. Então, nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor. Renunciar ao pecado. Porque o pecado, isso a gente usa uma linguagem muito infantil, mas é verdade. Porque você tem que explicar para a criança o que é pecado. Aí a gente ensina, né? O que é pecado? Aí elas falam, falar palavrão, né? Eu sempre falar palavrão, mentir, bater na amiga, né? Sim. Mas pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Tudo aquilo que nos separa de Deus. Então nós temos que renunciar ao pecado. Em Isaías 59:2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Olha só, que forte isso. Se nós não nos afastarmos do pecado, não tem como o Senhor olhar para nós. Porque o Senhor, Ele ama o pecado, Ele ama o pecador? O pecador.
não é? Não importa o tamanho do pecado que você tenha cometido. O Senhor, Ele vai continuar te amando. Mas enquanto você não reconhecer, não se afastar do pecado, não há mais. É por isso que quando o pecado entrou no mundo, vamos pensar numa ponte. Havia uma ponte e ela foi quebrada. Foi necessário que Jesus fizesse, então viesse e passasse. Se colocasse no meio entre a humanidade e Deus. É Ele que fez a ligação, é Ele que nos ligou novamente. Porque o pecado nos separou de Deus. E toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Olha que profundo isso, queridos. Quando Jesus está lá na cruz e diz que houve um momento em que se fez o quê? Trevas. Por quê, queridos? Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre a vida de Jesus. Naquele momento, Deus virou as costas para o seu único filho. Porque o pecado, não de Jesus, o seu pecado, estava sobre a vida dele. Não há como nós chegarmos ao Senhor se nós não rejeitarmos o pecado. Buscar o Senhor de todo o coração. Lá em Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não é só um pouquinho, mas de todo o vosso coração. Sempre adorando. A gente já falou bastante que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é? Então, só para a gente lembrar, como é que eu posso marcar a minha geração? Sendo santo, fazendo a vontade de Deus, renunciando ao pecado, buscando ao Senhor de todo o coração, sendo o verdadeiro adorador, orando, né? Não tem como deixar de orar. Orar sem cessar. A oração é o que nos alimenta. E por último, intercedendo. Lá em 1 Timóteo 2:1 diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E um exemplo clássico disso, queridos, de intercessão, é quando Deus olha lá de cima, olha Sodoma e Gomorra. Jesus. Aí diz que, olha que tremendo isso, queridos. Deus compartilha disso com Abraão, que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele vai lá e começa a falar, e Abraão começa a interceder, porque quem estava lá em Sodoma e Gomorra? Ló, porque Ló escolheu estar lá, não é? Porque quando eles começaram a entrar em atrito, né, Deus falou, melhor separar, porque não era nem para Abraão ter levado Ló, mas Abraão levou, não é? Aí Deus falou, agora vamos separar, porque o negócio está ficando estranho. Ló começou a olhar a campina e falar, não, é para lá que eu vou. E ele foi para lá. E o negócio estava feio lá, isso mais ou menos como a gente vive hoje. O negócio estava feio. Aí Deus vai e fala para Abraão, porque Deus tinha Abraão como amigo. Deus fala, eu vou destruir aquilo lá, vou mandar fogo, vou acabar com tudo. Aí Abraão, depois você lê, querido. Não vai dar para a gente ler porque é um pouco extensa a passagem, mas vale a pena você ler. Abraão começa a interceder, mas fala, Senhor, o Senhor vai destruir se tiver 50 justos. Aí ele começa lá, né, a barganhar com Deus. Não, por amor de um justo, eu vou salvar. Jó poderia não interceder. Jó poderia falar, o problema é de Ló, ele que escolheu ir para lá. Mas ele intercedeu. Por isso que eu e você, nós temos que interceder. É isso que o versículo diz, que nós temos que apresentar orações, intercessões. E só para a gente ver que Deus foi tão fiel, lá em Gênesis, no versículo 18, capítulo 18. Vamos ver a destruição toda. 23. A destruição de Sodoma e Gomorra. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre, fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra.
e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por que ela se converteu numa estátua de sal? Deus tinha dito, vocês saem e não olham para trás. Ela olhou para trás, sabe por quê, queridos? Porque o coração dela estava lá. Porque nas coisas materiais. E ela olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. O que nós entendemos? Que nós temos que deixar as coisas velhas. Nós temos que prosseguir e ser obedientes. Então, essa mulher, ela não foi salva. Continuando. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça. Aqui é Abraão olhando de longe, né? Ó, 27. Tendo se levantado de madrugada, Abraão foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou que estava tudo esfumaçado. Versículo 29. Ao tempo que destruiu as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando submeteu as cidades em que Ló habitara. Aqui diz que Deus se lembrou da intercessão de quem? Abraão. E livrou a vida de Ló. Isso, por que eu estou falando isso? Isso é para te trazer esperança por aquilo que você tem intercedido, queridos. Porque é difícil interceder. Porque a gente não vê, a gente quer que aconteça no nosso tempo. Mas aqui diz que Deus se lembrou. Deus se lembra de cada oração que você faz intercedendo pela vida de alguém. E no momento certo o Senhor vai salvar. Guarde essa palavra no seu coração. E eu vou terminar. A gente fala muito sobre geração, sobre os homens que marcaram a sua geração, o que é necessário para eu marcar a minha geração, o que eu preciso fazer na minha vida pessoal. E eu quero deixar essa pergunta para você. Qual geração você quer pertencer? Segura aí. Fica pensando em qual geração você quer pertencer. A Bíblia me fala de um outro exemplo muito forte, que eu deixei para o final para você escolher qual geração que você quer fazer parte. A Bíblia fala dos filhos de Eli. Davi uma vez pregou sobre os filhos de Eli, não é? Não lembra? Não lembro. Eu lembro dessa pregação. Não lembro. Eu lembro, mas não lembro. Misericórdia, Jesus. Eli tinha 2 filhos, né? Ele era sacerdote, trabalhava no templo, e seus filhos também eram levitas. E o que eles faziam, queridos? O povo levava o sacrifício, né? E naquela época tinha todo um ritual, eles cozinhavam os animais que eram sacrificados. E o que os filhos de Eli faziam? Pedia para os serviçais lá pegarem a carne que estava sendo cozida. E o povo ficou sabendo disso, queridos. Então o povo começou a não mais oferecer sacrifício. Porque eles sabiam que o sacrifício ia para a barriga dos filhos de Eli. Muito mais outras coisas. A palavra fala que eles que na porta da congregação dos filhos de Eli, existiam muitas mulheres e eles se prostituíam com aquelas mulheres. Só que no meio dessa situação toda, Deus levanta quem? Samuel. Samuel veio da promessa. Sua mãe não podia ter filhos. Deus olhou o clamor daquela mulher e ela faz um voto com Deus. Ela diz: Senhor, se o Senhor conceder a bênção de eu ter esse filho, eu vou te devolver. E ela devolveu Samuel. E ele foi criado no templo. Ele foi criado na casa do Senhor. E diz que ele foi o maior profeta de Israel. O maior profeta de Israel. Ele marcou sua geração também. Qual geração você quer fazer parte? A geração dos filhos de Eli, que se prostituíam, que roubavam o Senhor, que eram chamados de filho de Belial? É filho do diabo? Era essa a figura? Ou não? Ou Samuel, que era
que buscou o tempo todo a presença do Senhor. Eu quero fazer parte da geração de Samuel. Quero ser como Samuel. Quero estar atento, ainda que Samuel no começo ele não entendia muito quando Deus falava com ele, né? Ele não sabia reconhecer. Mas ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E assim, no momento em que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele nunca mais se desviou da vontade dele. Eu quero fazer parte desta geração. Que você possa querer nessa noite também fazer parte desta geração. Não de uma geração corrupta, mas uma geração que busca o Senhor. Uma geração que intercede. Uma geração que busca santidade. Uma geração que crê na mudança. Uma geração que crê nos princípios que estão escritos aqui na palavra do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar.